O alarme do telemóvel de Amara Oliveira tocou às 7 da manhã. A melodia alegre a contrastar de forma quase cruel com o peso que sentia nos ombros ainda antes de abrir os olhos. Lisboa lá fora prometia um dia de sol primaveril, mas no seu pequeno apartamento em Alfama, as persianas corridas mantinham uma penumbra protetora. Quantas vezes teria de enfrentar o mundo antes que ele a visse, realmente a visse, para além da moldura do seu corpo? Amara, 32 anos, designer gráfica de talento indiscutível, era uma mulher negra, de pele escura como a noite mais profunda, e um cabelo farto e encaracolado que era a sua coroa e o seu manifesto. Era também uma mulher obesa, generosa nas curvas, que a sociedade parecia determinada a categorizar como falha, como excesso, como qualquer coisa menos a sua forma natural de ser. Hoje, essa forma preparava-se para o primeiro dia na Criarte, uma agência de publicidade no Parque das Nações, nomeada, ironicamente, pela criatividade e pela arte. Esperança e apreensão travavam uma batalha silenciosa no seu peito. O ritual matinal era uma armadura cuidadosamente montada. A roupa, sempre colorida, um vestido estampado com girassóis vibrantes sobre um fundo azul marinho, era uma declaração de que não se esconderia. A maquilhagem, um toque de eyeliner a realçar os olhos expressivos e um batom cor de baga era o seu toque de guerra. Enquanto se olhava ao espelho, não via a caricatura que temia que os outros vissem. Via Amara, forte, criativa, talvez um pouco cansada da luta antes mesmo de ela começar, mas pronta. Mais um dia, mais uma arena, murmurou para o seu reflexo, um sorriso agridoce a aflorar-lhe os lábios. A viagem de elétrico e metro até ao Parque das Nações foi o habitual desfile de olhares. Alguns curiosos, outros avaliadores, poucos abertamente hostis, mas todos a lembrarem-na de que o seu corpo ocupava espaço mais do que a norma silenciosamente imposta parecia permitir. Respirou fundo ao sair na Gare do Oriente, a arquitetura imponente a parecer um prenúncio da modernidade fria que a esperava. A Criarte ocupava 2 andares de um dos edifícios espelhados com vista para o Tejo. O interior era minimalista, branco e cinza, com apontamentos de cores primárias em peças de design estrategicamente colocadas. Um espaço que gritava modernidade e sucesso, mas que para Amara pareceu imediatamente um palco onde cada movimento seu seria escrutinado. Da Helena Antunes, a diretora, recebeu-a com um sorriso profissional e um aperto de mão firme. Era uma mulher elegante, na casa dos 50, cujo discurso sobre acolher a diversidade de talentos soou a Amara mais ensaiado do que sentido. Amara, seja muito bem-vinda. O seu portfólio impressionou-nos imenso. Tenho a certeza que trará uma lufada de ar fresco à nossa equipa. Tiago Mendes, um designer gráfico de ar simpático e cabelo desalinhado, foi o primeiro colega a quem foi formalmente apresentada. Os seus olhos castanhos transmitiram uma curiosidade genuína e um sorriso tímido. Bem-vinda, Amara. Se precisares de alguma coisa, é só dizeres. Por um instante, Amara sentiu um vislumbre de conforto. E depois, Carolina Vasconcelos. Carolina era a gestora de projetos sênior, a personificação do padrão eurocêntrico de beleza. Loira, magra, vestida com uma elegância discreta que sussurrava dinheiro antigo. O seu olhar percorreu Amara de cima a baixo, demorando-se uma fração de segundo a mais no seu corpo, antes de se fixar no seu rosto com um sorriso que não alcançava os olhos azuis e frios. Amara. Estávamos à espera de alguém com energia. A pausa antes de energia e o tom subtilmente condescendente não passaram despercebidos a Amara. A primeira farpa lançada com a precisão de quem estava habituada a manejar o poder com a subtileza de um estilete. A primeira reunião de equipa, nessa mesma manhã, foi para discutir um pequeno projeto para um novo cliente, uma marca de chás artesanais. Amara, ansiosa por mostrar o seu valor, apresentou uma ideia conceptual para a identidade visual, inspirada nos padrões dos azulejos portugueses, mas com uma abordagem moderna e cores vibrantes. Enquanto falava, sentiu o olhar de Carolina fixo nela, não nas suas palavras ou nos esboços que mostrava, mas nela. Quando terminou, Carolina sorriu, um sorriso que Amara começava a decifrar como um prelúdio para a desqualificação. Interessante, Amara. Uma abordagem folclórica. Talvez um pouco carregada para um produto que se quer leve e sofisticado. Precisamos de algo mais clean, mais alinhado com a imagem da agência, não acha, Helena? Der Helena, apanhada de surpresa ou simplesmente desejosa de evitar qualquer atrito no primeiro dia de Amara, anuiu vagamente. Sim, talvez algo mais minimalista, mas boas ideias iniciais, Amara. Veremos como evolui.
Amara sentiu o rubor a subir-lhe pela face, não de vergonha, mas de uma raiva fria. A sua ideia reduzida à folclórica e carregada. O seu primeiro dia e já o seu contributo era filtrado pela lente do preconceito velado de Carolina, que parecia ter decidido que Amara, com a sua aparência excessiva, não poderia possivelmente conceber algo clean ou sofisticado. O dia mal tinha começado e a arena já mostrava os seus gladiadores. Amara engoliu em seco e forçou um sorriso. O jogo tinha começado. As semanas que se seguiram na Criarte transformaram-se num exercício de equilíbrio para Amara. Por um lado, mergulhava no trabalho com uma dedicação feroz, o seu talento a manifestar-se em cada layout, em cada escolha tipográfica, em cada conceito visual que apresentava. Por outro, navegava o campo minado que era a sua relação com Carolina Vasconcelos. Carolina parecia ter assumido como missão pessoal tornar a vida de Amara desconfortável, sempre sob o manto da mais requintada falsidade. Os comentários eram como picadas de agulha, pequenos e quase invisíveis, mas que, acumulados, deixavam uma ferida latejante. Na copa, enquanto Amara aquecia o seu almoço, muitas vezes pratos caseiros coloridos e aromáticos, herança da sua mãe cabo-verdiana, Carolina surgia, invariavelmente com um iogurte magro e uma maçã. Que maravilha, Amara! Tanta cor! Mas não tens medo de exagerar nas calorias? É só uma preocupação de amiga, claro. Amara aprendera a responder com um sorriso igualmente falso e uma frase cortante. A minha única preocupação, Carolina, é que a tua vida seja tão insípida quanto o teu iogurte. O meu almoço está perfeito, obrigada. A troca de olhares que se seguia era gélida. Tiago Mendes, com a sua sensibilidade discreta, começou a ser uma presença constante e reconfortante. Observava as interações entre Amara e Carolina com um desconforto crescente. Inicialmente não intervinha diretamente, mas os seus olhares de cumplicidade para Amara, ou a forma como mudava de assunto quando Carolina se tornava particularmente venenosa, eram pequenos gestos de solidariedade. Não ligues, Amara, murmurava ele quando ficavam a sós na zona dos computadores. Ela é assim com toda a gente que considera uma ameaça. Ameaça? Amara riu sem humor. Eu sou uma ameaça porque respiro o mesmo ar que ela e não peço desculpa por existir no meu corpo. Tiago corou. Não, claro que não. És uma ameaça porque és boa, muito boa. Um projeto para uma marca de cosméticos que se queria posicionar como natural e autêntica surgiu. Amara viu nele uma oportunidade. Desenvolveu um conceito baseado na diversidade real, tons de pele e texturas de cabelo, fugindo aos clichês habituais. Apresentou-o internamente com paixão. Dena Helena pareceu impressionada. Carolina, contudo, rapidamente interveio. É uma ideia forte, Amara. Muito nicho. Mas não sei se a nossa cliente estará preparada para algo tão cru. Talvez devêssemos suavizar. Eu posso pegar nestas tuas ideias e dar-lhes um toque mais comercial. E assim, mais uma vez, o trabalho de Amara foi filtrado, diluído, apropriado. O crédito final, claro, pendeu para o refinamento de Carolina. A gota de água veio com o lançamento do website da própria Criarte, um projeto interno no qual Amara tinha investido horas extra, criando uma interface intuitiva e esteticamente arrojada. Na noite do lançamento, durante a pequena festa no escritório, Dona Helena fez um discurso a agradecer à equipa. Mencionou Carolina como a mente brilhante por detrás da visão estratégica e elogiou Tiago pelo seu trabalho incansável no desenvolvimento. O nome de Amara foi omitido. Não por maldade calculada, talvez, mas por uma invisibilidade que doía mais do que qualquer insulto direto. Amara sentiu um nó na garganta. Pegou na sua mala, murmurou um boa noite geral e saiu. As luzes do Tejo apareceram zombar da sua crescente sensação de apagamento. Tiago alcançou-a junto aos elevadores. Amara, espera, aquilo foi injusto. Eu sei o quanto trabalhaste no site. Amara forçou um sorriso. Faz parte do jogo, Tiago. Alguns jogam, outros são apenas peças no tabuleiro. Não tem de ser assim, disse ele, a sua timidez habitual a dar lugar a uma convicção surpreendente. O teu trabalho fala por si, e eu estou do teu lado. Aquelas palavras simples e sinceras foram como um bálsamo. Talvez ela não estivesse completamente sozinha naquela arena. Uma tarde, algumas semanas depois, Dona Helena chamou Amara ao seu gabinete. O tom era sério. Amara, tenho recebido alguns feedbacks sobre a sua integração na equipa. Amara sentiu o estômago gelar. Feedbacks? Repetiu, a voz mais firme do que se sentia. Sim. Parece que há quem sinta que você é um pouco... Talvez um pouco resistente ao trabalho em equipa, às vezes.
Amara reconheceu imediatamente o veneno de Carolina naquelas palavras. Assertiva demais, Dona Helena, ou simplesmente não disposta a ver o meu trabalho ser desvalorizado ou as minhas ideias apropriadas. Quanto à resistência, talvez seja uma reação natural a um ambiente que não me parece muito receptivo à minha forma de ser. A última frase foi dita com um olhar direto nos olhos da diretora. Dona Helena suspirou, o seu ar de executiva competente a vacilar por um instante. Olha, Amara, eu reconheço o seu talento, é inegável, mas o mundo corporativo tem as suas sensibilidades. A Carolina é uma profissional com muitos anos de casa, tem a confiança dos clientes. E isso dá-lhe o direito de minar os colegas, interrompeu Amara, a paciência a esgotar-se. Não estou a dizer isso. Apressou-se, Dona Helena. Estou a dizer que por vezes é preciso saber escolher as suas batalhas. Tente ser mais pelo bem da equipa e da sua carreira aqui. Amara saiu do gabinete de Dona Helena com uma clareza amarga. A mensagem era clara. Adapta-te ou definha. A instituição, na pessoa de Dona Helena, estava mais interessada em manter uma paz superficial do que em confrontar o comportamento tóxico de uma funcionária valiosa como Carolina. A sua forma de ser, a sua cor, o seu corpo, a sua recusa em ser silenciada era o problema, não o preconceito que a vitimava. Nessa noite, Amara refugiou-se no seu apartamento em Alfama como um animal ferido. A conversa com Dona Helena ressoava nos seus ouvidos, cada palavra uma confirmação da sua invisibilidade e da complacência do sistema. Maleável. A palavra arranhava por dentro. Significava encolher-se, apagar as suas cores, suavizar as suas arestas para caber num molde que não era o seu. Significava trair-se. Lembrou-se de um episódio na universidade durante a apresentação final de um projeto de design. Um professor, conhecido pela sua acidez, tinha olhado para os seus painéis, depois para ela, e comentado em frente a toda a turma: a sua criatividade é exuberante, menina Oliveira, tal como a sua figura. Talvez um pouco de contenção em ambos não fizesse mal. A humilhação tinha sido pública, o riso abafado dos colegas uma faca no seu peito. Tinha chorado durante dias, questionando se alguma vez seria vista para além do invólucro. Mas depois, a raiva transformara-se em desafio. Tinha voltado, no semestre seguinte, com trabalhos ainda mais ousados, mais vibrantes, mais ela. E tinha sido aprovada com distinção. Essa Amara adolescente, ferida, mas combativa, parecia ter adormecido sob o peso do cotidiano corporativo. Agora sentia-a despertar. No dia seguinte, Tiago encontrou-a mais silenciosa do que o habitual, mas com uma nova determinação no olhar. — Estás bem? Perguntou ele durante uma pausa para café. Amara contou-lhe a conversa com Dona Helena, sem floreados. Tiago ouviu a sua expressão endurecer. — Isso é inacreditável, disse ele abanando a cabeça. — Maleável? Ela quer que te apagues para que a Carolina brilhe? Basicamente, confirmou Amara, com um encolher de ombros que não escondia a dor. Mas sabes que mais, Tiago? Cansei-me de tentar caber. Se o meu tamanho e a minha cor incomodam tanto, então que se habituem. Ou que se afastem. A partir desse dia, algo mudou na dinâmica. Amara não se tornou agressiva, mas deixou de recuar. Quando Carolina tentava interrompê-la numa reunião, Amara mantinha o contacto visual e continuava a falar, a voz firme. Desculpe, Carolina. Estava a terminar o meu raciocínio. Quando Carolina fazia um comentário depreciativo sobre a sua aparência ou o seu trabalho, Amara respondia com uma pergunta direta que expunha a malícia por detrás da falsa preocupação. Acha mesmo que esse comentário é profissionalmente relevante, Carolina, ou é apenas uma tentativa de me diminuir? A tensão no departamento tornou-se palpável. Alguns colegas evitavam o contacto visual com ambas. Outros, poucos, começavam a mostrar um apoio discreto a Amara, talvez inspirados pela sua coragem ou simplesmente cansados do reinado de terror subtil de Carolina. Entretanto, surgiu um novo e importante cliente. A Alma Lusa, uma marca que pretendia lançar uma linha de produtos de beleza e bem-estar, celebrando a autêntica beleza portuguesa em toda a sua diversidade. Era um projeto ambicioso, com um orçamento considerável e uma grande visibilidade. Dona Helena anunciou que seriam formadas 2 equipas para apresentar propostas concorrentes. Uma seria liderada por Carolina. A outra, após alguma hesitação, e talvez por sugestão de um dos diretores superiores que tinha ficado impressionado com um trabalho anterior de Amara, apesar da falta de crédito público. Maria Helena, com relutância visível, nomeou Amara para liderar a segunda equipa. Tiago pediu imediatamente para se juntar à equipa de Amara.
Carolina não disfarçou o seu descontentamento. A ideia de competir diretamente com Amara e de Amara ter uma posição de liderança era um insulto à sua autoimagem de superioridade. A guerra fria entre elas aqueceu. Carolina usou todas as suas táticas para tentar sabotar a equipa de Amara. Reter informações cruciais, marcar reuniões sobrepostas, espalhar rumores sobre a inexperiência de Amara para liderar um projeto tão grande. Amara, no entanto, estava galvanizada. Este projeto era mais do que um trabalho. Era uma oportunidade de dar voz à sua visão de beleza. Uma beleza que incluía todas as cores, todas as formas, todas as texturas. Trabalhou noite e dia com a sua pequena equipa, Tiago e mais 2 designers juniores que tinham pedido para trabalhar com ela. O seu apartamento em Alfama transformou-se num quartel-general criativo. As paredes cobertas de moodboards, esboços, fotografias de mulheres portuguesas reais de todas as idades e origens. Investigaram a fundo, falaram com pessoas, procuraram a autenticidade que faltava tantas vezes na publicidade. Amara sentia o peso da responsabilidade, mas também uma excitação que não sentia há muito tempo. Estava a criar algo que era verdadeiramente seu. Algo que refletia os seus valores. E pela primeira vez na Criarte, sentia que não estava sozinha. Tiago era um pilar de apoio, não apenas com o seu talento para o design, mas com a sua lealdade e a sua fé inabalável na visão de Amara. Os designers mais novos estavam entusiasmados e motivados pela sua liderança inspiradora. Enquanto isso, Carolina, confiante na sua rede de influências e na sua capacidade de manipular as percepções, preparava uma proposta visualmente deslumbrante, mas previsível. Modelos convencionalmente belas, paisagens idílicas de Portugal, uma mensagem de beleza intemporal que, no fundo, era oca e excludente. Ela subestimava Amara, como sempre fizera. Considerava a sua equipa uma mera formalidade, um incômodo passageiro. Não imaginava a força que nascera da dor e da resistência. A arena estava montada para o confronto final. Amara sabia que não bastava ter uma boa ideia. Precisava de lutar por ela, com a mesma garra com que lutava todos os dias pelo seu direito a existir, sem pedir desculpa. O dia da apresentação das propostas para a Alma Lusa amanheceu cinzento e ventoso em Lisboa, um espelho da tensão que se sentia nos corredores da Criarte. A sala de reuniões principal, com a sua longa mesa de vidro e vista panorâmica para o Rio Tejo, estava preparada para receber os representantes do cliente e a alta direção da agência. Amara sentia um frio na barriga, mas era uma ansiedade misturada com uma determinação feroz. Revia mentalmente os pontos-chave da sua apresentação, a voz calma, mas ressonante, que tinha ensaiado. Ao seu lado, Tiago ofereceu-lhe um sorriso encorajador. Vai correr tudo bem. A nossa proposta é incrível. A equipa de Carolina apresentou primeiro. Como esperado, foi um espetáculo de perfeição técnica e beleza convencional. Slides impecáveis, imagens de modelos etereamente belas em cenários portugueses idealizados, um discurso eloquente de Carolina sobre tradição e modernidade e a essência da alma feminina portuguesa. Uma alma que, a julgar pelas imagens, parecia ser exclusivamente branca, magra e jovem. Os clientes e os diretores acenavam com a cabeça, impressionados pela estética polida. Amara observava, notando a ausência de qualquer verdadeira diversidade, a superficialidade da mensagem. Quando chegou a vez da equipa de Amara, houve uma mudança subtil na atmosfera da sala. Talvez fosse a curiosidade, talvez um certo ceticismo. Amara levantou-se, a sua presença física a preencher o espaço de uma forma que não pedia licença. O seu vestido hoje era de um verde esmeralda intenso, uma cor de esperança e de desafio. Bom dia a todos, começou ela, a voz surpreendentemente firme. O que é a autêntica beleza portuguesa? É uma pergunta que nos fizemos incansavelmente. Em vez de um desfile de modelos perfeitas, o primeiro slide de Amara mostrava um mosaico de rostos. Mulheres idosas com rugas que contavam histórias, jovens de diferentes etnias com sorrisos rasgados, corpos de todas as formas e tamanhos, a beleza crua e real das mulheres que construíam Portugal todos os dias. Acreditamos que a beleza não é um molde, mas um espelho da vida. E a vida portuguesa é diversa, é vibrante, é cheia de alma. A apresentação de Amara foi uma lufada de ar fresco. Mostrou a pesquisa que tinham feito, as conversas com mulheres de diferentes comunidades, as suas histórias, as suas perspectivas sobre beleza e bem-estar. Os conceitos visuais eram ousados, usando uma paleta de cores inspirada na natureza e na arte popular portuguesa, mas com um design contemporâneo e inclusivo.
As modelos eram mulheres reais, com as suas imperfeições perfeitas. A mensagem era de autenticidade, de celebração, de pertença. Carolina assistia com uma expressão tensa, o seu sorriso profissional a parecer cada vez mais forçado. Era evidente que a abordagem de Amara a apanhara desprevenida. No momento crucial, quando Amara falava sobre a importância de uma representação que refletisse verdadeiramente o país, Carolina não resistiu. Interrompeu, a voz melosa a tentar disfarçar a hostilidade. Amara, querida, é tudo muito pirador. Muito pessoal até. Mas não acha que esta abordagem, então, pode ser um pouco, digamos, agressiva para o público em geral? Não queremos assustar os nossos consumidores, pois não. A beleza também precisa de ser aspiracional, de ter um certo glamour. A implicação era clara. A visão de Amara, e por extensão a própria Amara com a sua presença fora do padrão, era demasiado forte, demasiado real, talvez até ameaçadora para a delicada sensibilidade do mercado. Um silêncio pesado instalou-se na sala. Todos os olhares se viraram para Amara. Era o cheque-mate de Carolina, o golpe baixo disfarçado de preocupação profissional. Amara respirou fundo, sentindo o sangue a pulsar nas têmporas. Olhou diretamente para Carolina, não com raiva, mas com uma calma cortante. Obrigada pela sua perspectiva, Carolina, mas discordo que a autenticidade seja agressiva. Agressivo é continuarmos a alimentar um ideal de beleza inatingível que assusta e diminui a maioria das mulheres. A nossa pesquisa mostra que o público, especialmente o público português, está sedento de verdade, de se ver representado com dignidade. O que pode ser assustador, talvez, seja a ideia de que a beleza pode ser encontrada em tantos lugares diferentes, para além dos padrões restritos que nos foram impostos durante tanto tempo. Continuou, a voz a ganhar força. Quanto ao glamour, Carolina, acredito que ele não reside na perfeição fabricada, mas na confiança que vem de nos sentirmos vistas e valorizadas por quem realmente somos. E a nossa proposta não é apenas pessoal, é profundamente humana. E, acima de tudo, é estratégica. Porque num mercado saturado de imagens homogéneas, a autenticidade não é apenas um valor, é uma vantagem competitiva. Tiago, ao seu lado, interveio com uma pergunta aparentemente técnica dirigida aos clientes. Considerando o vosso objetivo de alcançar um público mais amplo e diversificado, qual das abordagens apresentadas hoje sentem que dialoga de forma mais genuína e eficaz com esse espectro de consumidores? A pergunta redirecionou a atenção e quebrou a tensão do confronto direto. Os clientes, visivelmente impressionados pela paixão e pela argumentação sólida de Amara, começaram a discutir entre si em voz baixa. Os diretores da Criarte pareciam desconfortáveis, apanhados no meio daquele duelo de visões. A máscara de Carolina começou a estalar, a sua expressão a revelar uma fúria mal contida ao perceber que o seu ataque tinha sido revertido. Amara, por sua vez, sentia uma calma exausta, mas também uma pontada de triunfo. Tinha falado a sua verdade, defendido o seu trabalho e, no processo, talvez tivesse abalado algumas das fundações daquela torre de marfim construída sobre aparências. O rescaldo da apresentação foi tenso e demorado. Após uma longa deliberação à porta fechada, que pareceu uma eternidade para Amara e a sua equipa, os representantes da Alma Lusa e a direção da Criarte voltaram à sala de reuniões. O ambiente era carregado. O diretor-geral da Alma Lusa, um homem de semblante sério, tomou a palavra. Agradecemos a ambas as equipas pelas propostas. Foram duas visões distintas e ambas com mérito. Fez uma pausa dramática. No entanto, a abordagem apresentada pela equipa da Amara Oliveira foi a que mais ressoou conosco. A vossa coragem em desafiar os padrões e a vossa profundidade na compreensão da diversidade da beleza portuguesa convenceram-nos. Queremos avançar com a vossa visão. Um murmúrio percorreu a sala. Amara sentiu o olhar de Tiago, um misto de euforia e alívio. Trocaram um sorriso discreto. Dona Helena Antunes forçou um sorriso e apressou-se a congratular Amara, embora o seu desconforto fosse palpável. Parabéns, Amara. Um trabalho notável. Carolina Vasconcelos estava lívida. O seu rosto, normalmente uma máscara de compostura fria, estava contraído numa expressão de incredulidade e raiva. Levantou-se abruptamente e saiu da sala sem dizer uma palavra, o som dos seus saltos altos a ecoar no silêncio constrangido. A sua derrota fora pública e inequívoca. Nos dias que se seguiram, a dinâmica na Criarte mudou. A vitória de Amara na conta da Alma Lusa não podia ser ignorada. Dona Helena teve uma conversa à porta fechada com Carolina.
cujo conteúdo ninguém soube ao certo. Mas o resultado foi que Carolina perdeu a supervisão de vários projetos importantes e foi discretamente transferida para um departamento com menos visibilidade, encarregada de projetos especiais que pareciam ser uma forma elegante de a encostar. Não houve uma demissão, o que Amara, no fundo, já esperava. As estruturas de poder não se desfaziam assim tão facilmente. Mas o seu reinado de terror subtil tinha sofrido um golpe profundo. Deno Helena chamou Amara ao seu gabinete. O tom era diferente, mais respeitoso, embora ainda com um laivo de cautela. Amara, o cliente está extremamente satisfeito e quer que você lidere pessoalmente a implementação da campanha Alma Lusa. Terá total autonomia e os recursos necessários. Fez uma pausa. Queria também pedir desculpa se em algum momento não lhe dei o apoio que merecia. Por vezes, a gestão de equipas complexas obriga-nos a tomar decisões difíceis. O pedido de desculpas soou mais a uma justificação, mas Amara aceitou com um aceno de cabeça. Não precisava da absolvição de Dona Helena. A sua validação viera do seu próprio trabalho e da resposta do cliente. Aceito a liderança do projeto, Dona Helena, respondeu Amara, a voz calma e firme. E agradeço a confiança. Mas gostaria de deixar claro que para que eu e a minha equipa possamos dar o nosso melhor, precisamos de um ambiente de trabalho onde o respeito mútuo e a valorização da diversidade não sejam apenas palavras num código de conduta, mas uma prática diária. Espero que o que aconteceu sirva de lição para todos. Bela Helena anuiu, parecendo genuinamente contemplativa pela primeira vez. Entendo, e farei os possíveis para que assim seja. Amara saiu do gabinete com um novo sentido de leveza. Não era uma vitória total sobre o sistema, sabia disso, mas era uma vitória pessoal imensa. E talvez mais importante, era uma fenda na armadura do preconceito que asfixiava a Criarte. Nos meses seguintes, Amara mergulhou no projeto Alma Lusa. A sua equipa, agora reforçada com mais alguns designers que pediram para trabalhar com ela, funcionava com uma energia contagiante. Tiago tornou-se o seu braço direito, a sua amizade uma fonte constante de apoio e cumplicidade. O ambiente na agência, embora não transformado da noite para o dia, estava diferente. Havia mais conversas sobre inclusão, mais cuidado nas palavras, um respeito recém-descoberto pela designer negra e obesa que tinha ousado desafiar o status quo e vencido. Carolina continuava na agência, uma sombra do seu antigo poder, mais amarga e isolada. Amara cruzava-se com ela ocasionalmente nos corredores. Trocavam cumprimentos formais, mas o olhar de Carolina ainda continha uma hostilidade fria. Amara, no entanto, já não se sentia intimidada. O poder de Carolina sobre ela tinha-se desvanecido. Numa noite de outono, vários meses depois, a campanha Alma Lusa foi lançada. As imagens criadas por Amara e a sua equipa enchiam as ruas de Lisboa, as páginas das revistas, os ecrãs dos telemóveis. Mulheres portuguesas, reais e diversas, sorriam com confiança, sua beleza autêntica a brilhar. Foi um sucesso estrondoso, elogiado pela crítica e abraçado pelo público. Amara estava no seu apartamento em Alfama, a janela aberta para a brisa fresca do Tejo. Tinha acabado de receber uma mensagem de uma jovem estudante de design, negra, que lhe agradecia por ter aberto caminho, por lhe ter mostrado que era possível. Sorriu, um sorriso genuíno de quem encontrou o seu lugar, não por se moldar ao mundo, mas por ter tido a coragem de moldar um pequeno pedaço do mundo à sua volta. Olhou para o seu reflexo no vidro da janela. A mulher que via já não carregava o peso do olhar dos outros da mesma forma. Via Amara Oliveira, designer, líder, uma mulher negra, obesa e orgulhosamente, inegavelmente, bela. A luta não tinha terminado, sabia-o bem. O preconceito era uma erva daninha teimosa. Mas agora, ela tinha as suas ferramentas, a sua voz, os seus aliados. E, acima de tudo, tinha a si mesma. Inteira, resiliente e pronta para continuar a colorir o mundo com as suas próprias cores. Mara de Helena, talvez por genuína consciencialização ou por pragmatismo empresarial, ao ver os resultados positivos da inclusão, começou a implementar workshops sobre diversidade e a rever algumas políticas internas. Não era uma revolução, mas eram pequenos passos. Amara participava ativamente nestas discussões, a sua voz agora ouvida com um respeito que antes lhe fora negado. Ela sabia que a mudança cultural era um processo moroso, uma maratona, não um sprint. Mas cada pequena vitória era um incentivo. Tiago, ao seu lado, tornara-se um aliado ainda mais vocal. Inspirado pela coragem de Amara, começou ele próprio a questionar práticas e comentários que antes normalizara.
tornando-se uma referência inesperada para outros colegas que se sentiam desconfortáveis com o status quo, mas receavam falar. A sua amizade com Amara era uma parceria sólida, baseada no respeito mútuo e numa visão partilhada de um local de trabalho mais justo. Carolina Vasconcelos, por sua vez, definhava na sua irrelevância. Os projetos especiais eram, na verdade, tarefas menores e sem brilho. A sua aura de intocabilidade tinha desaparecido. Alguns colegas evitavam-na. Outros tratavam-na com uma formalidade fria. Era o lento declínio de quem construíra o seu poder sobre a diminuição dos outros e agora se via sem alicerces quando o jogo mudara. Amara não sentia prazer na sua queda, apenas uma constatação melancólica de que o preconceito, no fim, empobrece a todos, inclusive quem o pratica. Numa tarde de primavera, quase um ano após a sua chegada a Criarte, Amara estava a caminhar pela Baixa Lisboeta durante a sua hora de almoço. O sol aquecia-lhe o rosto. Parou em frente a uma montra onde a campanha Alma Lusa ainda brilhava. Viu um grupo de adolescentes, raparigas de diferentes origens e aparências, a tirar fotografias em frente aos cartazes, a imitar as poses das modelos com sorrisos e gargalhadas. Uma delas, uma jovem negra de cabelo entrançado e formas generosas, olhou para o cartaz com uma expressão de reconhecimento, de admiração. Por um instante, os seus olhos encontraram os de Amara, e a jovem sorriu-lhe, um sorriso cúmplice, como se partilhassem um segredo. Amara sentiu o coração aquecer. Aquilo. Era por aquilo que tudo valia a pena. Não pelas luzes da ribalta ou pelos prémios que a campanha começava a ganhar, mas por aquele momento de conexão, por saber que o seu trabalho tocava vidas, que abria espaços, que permitia que outras raparigas como ela se sentissem vistas, representadas, belas. Voltou para a agência com uma energia renovada. Havia novos projetos, novos desafios. A luta pela igualdade e pelo respeito era contínua, uma melodia persistente na banda sonora da sua vida. Mas agora, Amara dançava ao som dessa melodia com confiança e alegria. Já não era apenas uma peça no tabuleiro. Era uma jogadora consciente do seu poder, da sua voz, do seu valor inegociável. E sabia que, enquanto houvesse cores para espalhar e histórias para contar, o seu trabalho e a sua jornada estavam apenas a começar. O reflexo que via agora não era apenas o de uma mulher que sobrevivera à arena, mas o de uma artista que estava a aprender a redesenhar os seus contornos.